Queridos, abra as vossas Bíblias em João capítulo 4, versículo 1 ao 42. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Vou fazer só um resumozinho dessa parte aqui, depois... Amém? João capítulo 4, versículo 1 a 42. Todos acharam? Amém? Vamos esperar com paciência, para aqueles que ainda não têm habilidade, ainda não estão acostumados. Amém? Vamos ler? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor... vamos ler do versículo 4 de 1 a 42, tá bom? Vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se a outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim? Porque sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, porém, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou, eu quem falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram
de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e é realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude deste testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar a Deus. Pai, na verdade, vamos fazer apenas um comentário, porque a Tua palavra já foi pregada. Nós só precisamos, meu Deus, em nome de Jesus, ouvir o que o Senhor quer dizer através do texto. Te glorificamos, pedimos, doce Espírito Santo, que o Senhor venha neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis assentar? Quero aqui agradecer a presença da Denise e do Sérgio, né? Está aqui. Denise foi minha ovelha há muitos anos, né? Frequentou a nossa igreja desde lá do princípio, né? O Sérgio está aí, graças a Deus, frequentando, né? Estando na presença do Senhor, né, Sérgio? A família toda participando da presença do Senhor, isso é muito bom. Amém? É tão bom a gente rever amigos, né, que há muito não víamos. Mas como disse aqui o pastor Rômulo, né, o Maurício, né, que na eternidade estaremos todos juntos, porque não haverá distância entre nós. Amém? Bom, não sei se eu vou ter tempo para falar tudo, mas eu vou começar a pregar 7:55. Vejamos o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Ao fazer um comentário, ao ler essa passagem, né, eu não tive muita coisa para falar, mas eu vou fazer bem resumido aqui, para a gente poder tirar alguma lição importante. O tema que eu gostaria de falar com vocês essa noite é um encontro especial. Amém? Um encontro especial. Todos nós, todo ser humano, precisa ter um encontro especial com Jesus. E o encontro especial é aquele encontro que verdadeiramente marca a sua vida. Ele te deixa uma marca, entendeu? E essa marca você leva consigo até o final da sua vida. É a marca da salvação, né? Essa é a marca do Espírito Santo.
Então, quando alguém é marcado por Jesus, pela presença de Jesus, é verdadeiramente transformado. Amém? Então, irmãos, às vezes a gente pensa assim, por que fulano não perseverou? Por que pessoas morreram, frequentaram a igreja e hoje estão desviados? Talvez porque ainda não foram marcados por Jesus. Quando a gente é marcado por Jesus, nós somos selados. E não é fácil sair da presença do Senhor, até porque nós não conseguimos falar uma outra linguagem a não ser a de Cristo Jesus. Quero deixar bem claro que ainda, mesmo que nós seguimos falhando, Ele permanece fiel e nos levantando. Amém? Muito bem. Então vamos lá. É muito interessante aqui, Samaria torna-se um lugar marcado na história, da história bíblica, né? Devido a um acontecimento muito especial, pois relata o encontro de Jesus com uma mulher samaritana e as suas consequências nas pessoas do lugar onde viviam. Então, Samaria, aqui a gente vê aqui que é um lugar muito importante, justamente porque foi palco de uma transformação genuína. Samaria foi um palco de uma transformação de uma pessoa que influenciou toda uma cidade. Isto é importante. Jesus, em Samaria, foi onde ele trouxe várias lições. Então vamos ler aqui o texto. Então fala assim no capítulo 4, no versículo 1, fala assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Então era necessário. Então olha só, irmãos, aqui o contexto diz o seguinte, que Jesus, o poder influenciador de Jesus era muito grande. O poder de discipulado de Jesus era muito grande. Jesus, ele não pregava como João e muito menos como os fariseus. A palavra de Jesus saía poder, até porque ele era mestre por excelência. E as pessoas que ouviam Jesus eram impactadas pelo poder que saía da sua boca, pela sua palavra, porque Jesus trazia verdades profundas e com o conhecimento que ele tinha, tanto da eternidade passada como da eternidade futura, transformavam a vida das pessoas. Então Jesus tinha o poder, ele tinha a chave do coração das pessoas. Quero abrir aqui um parênteses, a chave daqueles que realmente tinha sede de Deus. E aqui é interessante, irmãos, que os fariseus então começaram a ficar com inveja de Jesus. E ali eles começaram a tramar. Jesus, percebendo, conhecendo os fariseus, então ele se retira. Ele deixa a Judeia e vai para a Galileia. Agora, Jesus deixa a Judeia não porque ele ficou com medo dos fariseus, não. Ele queria evitar conflito, ele queria evitar constrangimento, porque a essas alturas tinha muitas pessoas que estavam ouvindo Jesus, muitas pessoas que encontravam com Jesus nos lugares, no templo, em alguns lugares mais ermos, na região da Judéia, na sinagoga, tinha pessoas que ouviam a palavra do Senhor, mas quando ele ouviu dizer que os fariseus estavam ali armando alguma coisa, que eles estavam tendo inveja dele, para evitar escândalo, ele preferiu retirar, porque não era o momento dele enfrentar os judeus de Jerusalém, não era o momento dele ser preso, não era o momento dele ser crucificado. Então Jesus, ele se retira e volta para a Galileia, aonde os seus parentes não davam muita atenção para ele, né, entre aspas, não criam nele, onde o povo era incrédulo, não é verdade? Na região da Galileia, ele fez alguns milagres, mas ali em Nazaré,
ele não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade ali daquelas pessoas que o viram crescer. E aí, Jesus então, aqui ele resolve ir para a Galileia. Então, eu falo assim, deixando a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. É interessante observar aqui que Jesus, ele ia para a Galileia, mas ele passou por Samaria. Por quê, irmãos? Por quê? Samaria era uma província entre a Galileia e a Judeia, né? Era uma província que ficava entre esses dois estados da Judeia, de Israel. Só era necessário passar por Samaria quando um viajante ia da Judeia para o norte da Galileia. Geralmente, quando iam, como Jesus, para o sul da Galileia, atravessava o Jordão e fazia a rota através da Pérea, evitando assim um conflito com os samaritanos. Então veja bem, isso me faz lembrar que quando eu fui a Israel a primeira vez, tinha uma guia que ia nos levar, né, durante a viagem, nos levar nos pontos turísticos, né, de Jerusalém, mas chegou um momento da gente ir a Nazaré, na região da Galileia. E chegando lá, tem um muro, né, aquele muro que separa, né, a região de Gaza, né, o muro de Gaza, do restante ali de Jerusalém, de Gaza e Jerusalém. Então, quando chegou nesse ponto, a guia, que era judia, ela chama Ofra, né? A Ofra, ela desce e o motorista atravessa a fronteira e ali um guia árabe entra e começa a nos guiar. Nós somos a Nazaré, uma cidade muito bonitinha, lembra muito algumas partes aqui de Belo Horizonte, cidade com muita ladeira e etc. E nós fomos porque ela não podia entrar, porque se ela entrasse ali ia causar um conflito. Porque tinha um conflito entre os palestinos e judeus naquele tempo. E até hoje tem, né? E eu pensei justamente nessa época, né, quando eu fui a Jerusalém, eu pude entender que existe um conflito, entendeu, racial, se eu poderia dizer assim, um conflito étnico, né, entre palestinos e judeus. Nos tempos de Jesus, esse conflito era samaritanos e judeus. Então, os samaritanos, eles se achavam herdeiros de Jacó, né, da herança de Jacó e etc. Então, veja bem, só que Jesus, ele quebrou essa barreira, porque ele sabia que existia alguém ali que precisava ouvir o Evangelho. Ele sabia que precisava romper, porque se não rompesse a barreira, o Evangelho não chegaria a um povo. Se Jesus fosse preconceituoso, o Evangelho não seria pregado, ele não levaria a revelação messiânica para aquele povo que estava sedento dele. Então, o que ele fez? Ele preferiu passar por Samaria. Ele evitou o atalho. Ele não quis o atalho. Ele quis ir para o caminho mais longe, porque o caminho longe, até a Galileia, teria que passar por Samaria. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Primeiro, que a gente aprende com Jesus, por amor de muitos, a gente tem que evitar escândalos na vida da gente. Assim como Jesus retirou e afastou do escândalo por causa daqueles que ouviam, nós precisamos aprender com ele a evitar situação de escândalo. Com muitas pessoas no trânsito, eu vejo crente brigando, xingando no trânsito, se freia na frente dele, ele solta os cachorros em cima, grita. E eu vejo no futebol, quer conhecer um crente de verdade, piedoso mesmo, é no trânsito ou no futebol. Você vai conhecer se a pessoa serve a Deus ou não ali de verdade, se a pessoa tem temor a Deus, se a pessoa está em comunhão com Deus. E é interessante que Jesus, então, ele evita esse tipo de confronto, ele evita discutir teologia com aquele povo, ele evita discutir lei. Então ele sai, por quê? Porque havia inveja, e aí ele achou mais prudente deixar Jerusalém e regressar para a Galileia. Mas antes, ele decidiu passar por Samaria.
né? Então veja bem, irmãos, ao usar a expressão era necessário, né, passar por Samaria era necessário, não está dizendo no sentido geográfico, mas sim espiritual. Jesus, ele preferiu passar por Samaria, não para uma questão geográfica, mas porque ele viu que em Samaria existia pessoas, numa região, numa cidade chamada Sicar, tinham pessoas que iriam render aos seus pés. Tinham pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. E eu acredito, irmãos, que Jesus, ele não achou obstáculo para pregar um evangelho para um povo que o considerava inimigo, ou um povo que considerava os judeus inimigos. Eu acho que hoje, nosso maior obstáculo de pregar o evangelho às vezes é o preconceito, e às vezes é realmente o comodismo. É quando você diz assim: olha, as pessoas não precisam ouvir o evangelho. Acho que o nosso maior obstáculo é a falta de compromisso com Deus, porque quando você está comprometido com Deus, você leva o evangelho para as pessoas, você não encontra obstáculo. Às vezes eu com meus discípulos eu falo assim: como que você tem feito para pregar? Ah, pastor, não preguei por causa disso. Ah, pastor, não preguei por causa daquilo outro. Arruma tanto obstáculo para pregar o evangelho, que a pessoa acaba não ouvindo o evangelho por causa desses obstáculos que a gente coloca. Irmãos, uma vez que recebemos o pão da vida, nós precisamos compartilhar esse pão com alguém. Porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Foi o que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 11. Você recebe, você precisa passar. Irmãos, tem muitos samaritanos por aí. Existem muitos samaritanos que precisam ouvir. Talvez na sua casa existe um samaritano. Talvez no seu trabalho existe um samaritano. Talvez na sua cidade existe um samaritano, uma pessoa que está próxima de você, mas você tem obstáculo para falar com ela a respeito do evangelho. Um outro obstáculo que nos impede também de pregar o evangelho é uma vida de pecado, quando a gente esfria com Deus. Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como você vai falar com alguém: encontrei o Messias, se você está vazio dele? Se você ainda continua vazio dele? Nós só falamos daquilo que está cheio o nosso coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Eu me lembro que eu tinha um colega que ele trabalhava comigo, ele era cristão também, né? Pelo menos eu achava, né? E eu era cristão, então ele não tinha muita comunhão comigo, não. Eu achava muito engraçado que ele não tinha muita comunhão comigo, trabalhava comigo, mas com os outros colegas nossos lá, que falava palavrão, que falava de futebol, que falava um monte de coisa, ele tinha maior liberdade, ele sentia vontade. E eu ficava assim: puxa, eu devo ser muito sem graça, né? Por quê? Porque eu só falava de Jesus, o meu papo era cristocêntrico, sabe? O que saía da minha boca era só Jesus, e continua sendo. Então, de repente, não era muito agradável a minha companhia para ele, de repente eu era muito chato, porque a minha vida era Jesus e continua sendo Jesus, e quando eu parava para falar, era falar das coisas do Senhor, as coisas concernentes à vida cristã, coisas que envolvem o nosso cotidiano com Cristo, sabe? Cristo é maravilhoso, Jesus me abençoou nisso, Jesus me encaminhou nisso, Jesus falou comigo através da palavra, como a palavra de Deus é maravilhosa, olha, vamos orar. Então, coisas assim, coisas do alto. Eu pensava literalmente e continuo pensando nas coisas do alto. Mas se as suas coisas estão sobrecarregadas, se você está vivendo uma vida espiritual muito horizontalizada, você vai ter pouco de Deus.
Então, você precisa enxergar o mundo na ótica de Jesus. Nós precisamos ver Jesus dessa forma. Nós precisamos ver o nosso próximo como alguém que está gemendo. Mas muitas vezes, esses dias eu estava com o Roberto no trânsito, né? E aí, ou às vezes eu estou com o pastor Léo, ou alguém numa situação, aí passa alguém, fecha, alguém fala, coitado, ele nem... aí fecha, aí quando a pessoa vai reclamar um pouquinho, eu falei, rapaz, imagine só esse moço lá na sua célula, hein? Ele vai ficar com uma vergonha, né? Ô fulano, já pensou você na minha célula, eu estou na sua célula, e um dia eu te fechei, e ainda bem que você não me xingou, né? Esses dias eu estava com o pastor Osmando ali no posto, ele estava no carro, aí o pastor Osmando veio com toda educação, o rapaz veio, querido, coloca tanto para mim, o rapaz, tá bom. Aí não sei o que aconteceu, a chave caiu do carro, no chão, aí o rapaz, opa, desculpa, o pastor falou, não, o pastor Osmando falou, não, desculpa eu que não prestei atenção, querido. Aí ele saiu numa educação, de repente, pastor Osmando? É o senhor? Meu amado, paz do Senhor e tal. E aí o pastor Osmando, paz do Senhor, fez aquela carinha de paisagem que não fazia ideia de quem era, ainda mais de máscara. O que acontece, irmãos? Às vezes o nosso testemunho, ele torna-se um obstáculo para a conversão das pessoas. Nós somos a luz do mundo. E as pessoas que estão nas trevas só conseguem enxergar a nossa luz se estivermos em Cristo. Mas muitas das vezes as pessoas, elas passam pela nossa vida, nasce, cresce, reproduz e morre, e a gente ainda está vivo, ela morre e vai para o inferno, e a gente não tem a coragem de brilhar nas trevas da sua vida. Por quê? Porque o nosso testemunho não está sendo compatível com aquilo que dizemos, que professamos. Amém? Muito bem. Então veja bem, aqueles samaritanos, eles precisavam receber a revelação de Jesus. Eles precisavam ouvir que Jesus era o Messias já tinha chegado. Eles aguardavam o Messias, mas o Messias já havia chegado, e ele estava em direção a Samaria para socorrê-los. Irmãos, nós transportamos Yeshua HaMashiach no nosso coração. Hoje ele caminha com os nossos pés. Ele não está, nesse tempo ele caminhava com as suas próprias pernas, pisava com seus próprios pés e pegava com as suas próprias mãos, falava com a sua própria boca, porque ele era Deus tabernaculado. Agora ele deixou essa terra, o seu tabernáculo foi, parte do seu tabernáculo foi para os céus, mas uma grande parte está aqui na terra, que é a sua igreja, que é o corpo místico. Agora ele precisa caminhar com seus pés, pegar com as suas mãos, olhar com seus olhos e falar com a sua boca. A pergunta é: Jesus verdadeiramente está em você? Será que você colocou o seu corpo, a sua alma, o seu espírito à sua disposição? Quanto de você Deus domina? Quanto de você está à disposição dele? Os seus olhos estão à disposição dele? Você consegue enxergar os miseráveis espiritualmente? A sua boca está à disposição dele? Você consegue falar para as pessoas o que ele falaria? Você consegue agir como ele iria reagir? Você faz o que ele faz? Entende, irmãos? É um desafio para nós, Igreja do Senhor, fazer o que Jesus fazia. Mas eu te digo que nós só podemos fazer o que Jesus quer que façamos se verdadeiramente estivermos nele. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Do versículo 7 a 26, Jesus prega e ensina a mulher samaritana. Veja bem, Jesus está pregando todos os dias para cada um de nós através da sua palavra.
Agora, quantos ouvem e aprendem? O tempo todo se é pregado o evangelho dentro da igreja, mas quantos ouvem e aprendem? Vamos ver, do versículo 7 a 26, fala assim, olha, nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse a Jesus, dai-me de beber, né? Então veja bem, vou ler aqui o versículo 5. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Irmãos, veja bem, as duas naturezas na pessoa do Filho de Deus manifestaram-se na salvação daquela mulher. Como homem, o Senhor estava cansado do caminho, sujeito às nossas fraquezas, mas sem pecado. Jesus, como homem, ele cansou, ele teve sede, ele estava com seus pés doloridos, ele estava com fadiga, estava com fome. Chegou um momento, talvez ele estava subindo para Samaria, e chegou num lugar, um sol terrível, um calor do meio-dia. Ele se assenta ali junto a um poço. Imagino que tinha a fonte, e perto da fonte tinha um poço, e eu acredito que esse poço tinha um lugar de assento. Ele sentou de lado ali, justamente onde as pessoas viriam, sentava de lado e tinha a sua própria corda e o seu próprio balde, né, por assim dizer. E Jesus sentou ali com sede, e ele estava debaixo de um sol muito forte, e ali ele assentou ali, porque os seus discípulos foi buscar comida. E é interessante observar aqui, irmãos, que apareceu a mulher samaritana. Então veja bem, Jesus, cansado como homem, ele experimentou todas as fraquezas que a gente poderia experimentar, mas não pecou. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala que ele foi tentado em todas as coisas para ser sacerdote fiel. Por isso que quando a gente ora e conversa com ele, ele nos entende. Você acha que Jesus não sabe da sua fraqueza? Você acha que Jesus não entende a sua incredulidade? Você acha que Jesus não entende o seu momento de crise de fé? Você acha que Jesus não sabe que você sofre dor? Ele se compadece, sim, mas ele não pecou, e por isso ele te entende. Por isso que Hebreus fala que a gente tem que chegar com confiança ao trono da graça, porque é o nosso sumo sacerdote fiel, que venceu em toda a casa de Deus. Ele não é sacerdote segundo Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então veja bem, com Nicodemos, no capítulo 3, ele falou de salvação e de novo nascimento. Uma das maiores autoridades de Israel o procurou de noite, porque não queria se comprometer. E Jesus falou com Nicodemos a respeito de salvação e de novo nascimento. Ele disse assim: Nicodemos, você pode entender tudo de Bíblia, mas de nada adianta você conhecer a Bíblia toda se você não experimentar do novo nascimento. Nicodemos não sabia o segredo do novo nascimento, mas Jesus lhe ensinou que era necessário nascer de novo. Era necessário nascer de novo, como era necessário ele passar por Samaria. Vocês estão me entendendo? Então veja bem, então Jesus, ele começa a ensinar. Então aqui olha, no versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então veja bem, naquela hora do dia, os discípulos chegaram ali ao meio-dia e estava todo mundo com fome, porque os judeus, eles não costumavam fazer a primeira refeição, e talvez eles saíram cedo
e caminharam o dia todo a pé, debaixo de sol quente, mas quando chegou ali na cidade, talvez disseram assim: mestre, nós vamos lá, vamos comer. Ele disse assim: não, vocês podem ir comprar comida, que eu vou ficar aqui. Agora, irmãos, todo o dinheirinho que ele tinha, que vocês sabem que tinham as mulheres e algumas pessoas que financiavam o ministério de Jesus, sim ou não? Não é verdade? Então tinha coleta, não é? À medida que o povo dava oferta para Jesus, então para o grupo, era disso que eles sobreviviam, das ofertas, né, que as pessoas ajudavam, né, eles eram mantenedores do ministério. Então os discípulos falaram assim: olha, nós vamos agora na cidade de Sicar, nós vamos então comprar alimentos. E Jesus falou assim: olha, eu vou ficar aqui, porque no seu coração virá uma pessoa que necessita me ouvir. Então, queridos, a salvação, ela só acontece quando há necessidade de alguém. Se alguém tem necessidade de Jesus, ele vai até Jesus. Se não tem, se a necessidade é das coisas desse mundo, ele vai ficar com as coisas desse mundo. Mas aquele que tem necessidade de Jesus, ele luta por ele. Aquele que beber da água que Jesus dá, nunca mais terá sede. É a água espiritual. Então, Jesus, então, ele fala assim: dai-me de beber. Primeira coisa, olha que interessante. Jesus quebra a barreira. Ele quebra o preconceito. Não da parte dele, mas da parte daquela pessoa religiosa. Tantas pessoas que têm preconceito religioso. Tantas pessoas que têm preconceito étnico, né? Que para mim, as pessoas falam que existem raças, né? Mas biologicamente, cientificamente, pelo que eu li e que entendo, só existe uma raça, a humana. Se é negro, se é branco, se é amarelo, são etnias. Mas existe um preconceito étnico muito forte. E Jesus quebrou isso. Ele quebrou. Tinha preconceito de ideias? Tinha. Tinha preconceito de valores? Tinham. Né? Naquele tempo também tinha um politicamente correto, né? E aí eles tiveram, a primeira coisa que ele fez foi quebrar esse gelo, quebrar essa barreira. Irmãos, você às vezes tem uma barreira com seu colega de trabalho. E ele é aquele colega que te irrita muito, ele te deixa nervoso. Esse colega faz tudo para te prejudicar, não é verdade? Ele faz tudo para te prejudicar. Aí você tem uma barreira com essa pessoa, e essa pessoa te prejudica, aí você fica nervoso e né? Já era o seu testemunho. Aí você peleja contra essa pessoa também. Você fala: eu não vou ficar no prejuízo. E de repente, você perde a oportunidade de quebrar a barreira, de quebrar o preconceito, de se humilhar para ganhar aquela pessoa. Jesus fez isso. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Os samaritanos se consideravam superiores aos judeus, e os judeus também a mesma coisa. Eles se sentiam superiores. Havia ali uma barreira religiosa que precisava, uma barreira étnica que precisava ser derrubada. E Jesus foi o único que conseguiu derrubar, porque ele tem a chave do coração do homem. Só Jesus tem esse poder de fazer. Por isso que alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Então nós, irmãos, como corpo de Cristo, nós, quando abrimos a boca, da nossa boca sai a chave do coração das pessoas, para abrir o coração da pessoa. A palavra é a chave para abrir o coração daqueles que sentem, aqueles que são tementes a Deus, daqueles que têm sede de Deus. A palavra é a chave para abrir o coração daqueles que não têm conhecimento de Deus.
A palavra é a chave para abrir o coração daquele que é apenas religioso, vive numa religião. Lembro que meus pais falavam assim comigo: você precisa de uma religião, você não tem nada. Realmente, eu não tinha religião nenhuma, mas um dia eu descobri que a religião não salvava ninguém, mas Jesus era a chave da salvação. E aí, ao conhecer a palavra, eu conheci algo chamado igreja. Essa é o corpo de Jesus, ela não é religião, ela é o corpo místico de Jesus. E através da igreja, participar da igreja, eu fui participante, me tornei participante do corpo de Cristo, porque eu estou na igreja. Amém? Então, irmãos, foi a primeira coisa que Jesus começa para ensinar a pessoa, ele teve que quebrar essa barreira. Se você quer ensinar alguém, quebra a barreira. Quebra esse tipo de barreira. Tanta gente, a igreja, ela não ensina mais porque ela está cheia de barreiras. A igreja está presa dentro das muralhas do preconceito, da timidez, está presa dentro das muralhas da incredulidade, ela está presa dentro das muralhas do comodismo. A igreja não quer sair da sua zona de conforto para ser testemunha de Jesus. Não é? É assim que acontece com a igreja. Mas, irmãos, aí, e os discípulos tinham ido, à cidade para comprar comida. Então, disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pedes a minha água, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aquela mulher ficou perplexa com o testemunho de Jesus. O quê? Você judeu? Me pedir água? O quê? Você crente? Me pedir perdão? O quê? Você é meu chefe? Me pedir perdão? O quê? Você que brigou comigo outro dia mesmo? Me pedir perdão? Como você é capaz de quebrar a barreira? Você voltou atrás? É isso aí. Para ganhar alguém, a gente precisa quebrar as barreiras. E foi o que Jesus ensinou, E aí Jesus replicou: ah, mulher, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mas a água viva que Jesus falava, a mulher não entendia. E aí respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus tinha para dar à mulher é a água do Espírito, é a água da salvação. É que Isaías fala, que os profetas falam: vinde, bebei da água, Quem tem sede, beba de graça. Jesus fala da água da vida. A água é símbolo da salvação. Aquela mulher ela não conheceu esse termo água viva, porque ela não conhecia, ela não estava familiarizada com as escrituras de Israel, de toda a Bíblia e os profetas. Ela não conhecia o termo água viva. Ela entendeu que era água normal. Irmãos, tem muitas pessoas que não vêm para o Evangelho porque estão bebendo de outras fontes, e elas buscam saciar a sua sede em diversas fontes. Quantas pessoas estão tomando da água das drogas, estão dependentes dela? Quantas pessoas estão bebendo da água do adultério porque pensam que tendo um novo relacionamento vai saciar a sua sede? Quantas pessoas estão bebendo da água da prostituição e etc. São fontes que jamais saciarão a sua sede. Entende? Eu não sabia disso, não sei se foi o baiano ou alguém falou comigo, acho que foi o baiano, por que a pessoa fica viciada em drogas?
porque o primeiro barato, né? Primeira vez que toma tem o primeiro barato, né? Aquela primeira onda. E aí de repente a segunda onda já não é igual à primeira. E não é isso, baiano? E aí aquela pessoa quer buscar, sentir aquele primeiro prazer. E aí é onde a pessoa vai buscando, vai tentando buscar aquela primeira onda, é quando ela fica viciada, né? Irmãos, as drogas é um retrato da vida real. Existem pessoas que estão drogadas com as coisas deste mundo, entorpecidas pelas coisas desse mundo. Mas a água que Jesus dá, irmãos, é uma água que nos completa. Você não precisa mais de coisas para se completar. Mas existem pessoas que estão vazias, buscando coisas para preencher o vazio do seu coração. E quanto mais busca, mais sede tem. Aquela mulher ia beber muitas vezes. Talvez ela morava ali cerca de 5 quilômetros da fonte, porque ela morava perto de Sicar. Era fácil para ela ir e voltar, mas ela ia passar a vida dela toda buscando água, até que um dia ela descobriu uma verdadeira fonte. A fonte que jorra para a vida eterna. Então a primeira coisa que Jesus ensinou para ela, mostrou para ela que existe uma água que sacia a sede, que mata a sede por toda a eternidade. E respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, se bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha só, você torna-se uma fonte. Cristo em você é a fonte da água limpa e cristalina. A sua fonte está em Jesus. E disse a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precisa vir buscá-la. Então a mulher queria conhecer a água misteriosa. Qual é o segredo da água misteriosa? Qual é o segredo dessa água? Esse homem vem até a mim e me oferece uma água misteriosa. Irmãos, o Evangelho, ele é mistério até que você o conheça. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, muitas pessoas que estão lá fora, não conhecem o Evangelho, porque o Evangelho é mistério. Muitas pessoas não conhecem o mistério do Evangelho. É muito mistério saber que existe uma vida além túmulo. É um mistério saber como um corpo que desfaz na terra e se extingue no meio da terra e consome, volta numa nova configuração. Como um corpo pode ressuscitar? Entende? É mistério. Mas as pessoas ainda não conhecem o mistério do Evangelho. Paulo fala: pois eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto judeu quanto grego, não faz acepção de pessoa. É o que Jesus está falando: olha, a água que eu vou te que eu vou te dar, é algo que vai matar a sede tanto do judeu quanto do samaritano, porque eu não faço acepção de pessoas, eu não olho a cara de quem. Eu não olho cor, eu não olho raça, eu não olho classe social. A água que eu dou sacia o rico, sacia o pobre, sacia o miserável e sacia também o moribundo. A mulher queria esta água misteriosa. E Jesus então ensina, revela o poder da água misteriosa. Meus amados e queridos, aquele que bebe desta água misteriosa não vai ter mais sede do mundo. Quantos cristãos têm sede do mundo? Quantos cristãos vivem um relacionamento frio com Deus porque estão distantes da fonte?
se distanciaram da fonte. Meu amado, eu sugiro a você que faça como a mulher samaritana. Tem interesse de se achegar à fonte. Tem interesse de assentar aos pés do Mestre e buscar pela água misteriosa, porque esta água misteriosa é a água da vida. É a única água que vai preencher o seu interior. Primeira lição que a mulher aprendeu com Jesus foi o segredo da água misteriosa. Você que ainda não conhece a Bíblia, lê, mas não entende. Você que ainda não tem interesse de conhecer as Escrituras, você precisa focar nas Escrituras, entender e trazer as Escrituras para o seu espírito. Amém? Eu vou encerrar, tá, irmãos? Eu não vou falar nem um pouquinho do que eu gostaria de falar, mas é importante que você entenda o que Jesus está querendo te dizer. E aí, irmãos, aqui ele fala, né? E disse a mulher: Senhor, dai-me desta água. Aí Jesus entendeu que aquela mulher estava interessada, mas antes de revelar, ele fala assim: vai e chama teu marido e vem cá. Aí a mulher fala assim, Jesus conhecia a vida dela. Aí a mulher fala assim, ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. A mulher vivia em adultério. Jesus rejeitou essa mulher que já teve 5 maridos? Não. Ela estava em adultério. E Jesus então abre a porta da graça, ele escancara a fonte da graça e fala com ela: vai, chama o teu marido. Agora eu quero dizer, o que Jesus falou? Olha, eu conheço toda a sua vida, eu sei, eu conheço a sua vida. Irmãos, uma coisa é certa: Jesus conhece cada batida do nosso coração. Ele conhece o ritmo de batida do teu coração. Se o ritmo do teu coração é provocado pela ansiedade, ou pela expectativa, ou pela tristeza, ou pela alegria, Ele conhece, e Ele é o único que sabe aferir com maestria as batidas do teu coração. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Às vezes eu me encontro numa situação de estar num coração acelerado, e de repente eu oro no meu espírito: Senhor, Tu conheces as batidas do meu coração, afere meu estado de humor. Ele é como um perito em balança, que afere o peso das balanças, para que elas venham pesar com retidão. Como está o teu coração? Como está o teu coração? Como estão as batidas do teu coração? Se elas batem muito lento, porque você descansou, ou se elas batem lentamente, porque você está sem vida, você está morrendo espiritualmente. Jesus te conhece. E aí, uma outra coisa que ele ensina para a mulher samaritana é sobre a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então ela entendeu, ela teve a revelação do Messias. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus quebra de novo o preconceito religioso. Ele quebra a barreira da religião e mostra o verdadeiro significado de ser espiritual. E disse, mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele está dizendo, você precisa conhecer as Escrituras,
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa os que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Cumpriu essa profecia. Jesus disse à mulher samaritana: vem a hora, haverá um tempo que nem no Monte Gerizim, que era um monte próximo ali, que era o monte da maldição, ou nesse monte que é o monte da bênção, e nem lá no templo adorarão ao Pai. Ele fala aqui, né? Cadê aqui? Mulher, pode escrever que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. No ano 70 da era cristã, Roma toma a cidade de Jerusalém, destrói o templo. Os judeus ficou sem o seu objeto de adoração. Israel foi totalmente tomada pelos ímpios, pisada, massacrada. Então os judeus não iam orar, nem os samaritanos, eles não tinham nem o monte, nem o poço de Jacó e nem o templo em Jerusalém. Chegaram o momento de adorar o Senhor, o Pai, em espírito e em verdade. E eis que respondeu a mulher no versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus já estava anunciando para ela todas as coisas. Mas quando eu sou, se revela a ela, seus olhos espirituais são abertos. Quando ele disse: eu sou, eu que falo contigo. Vocês entenderam que só fica de pé aquele que teve a revelação do eu sou. Só fica de pé aquele que teve a revelação de Jesus. Então, neste ponto chegaram os seus discípulos, né? Então aqui Jesus ensina a mulher, né? Agora chegou um momento que, enquanto Jesus estava pregando, os discípulos estavam preocupados em encher o bucho. Jesus estava preocupado com as almas, e os discípulos preocupados em encher o bucho, né? Tanta gente preocupada com o seu próprio ventre, não prega o evangelho, porque está preocupado com o próprio ventre. Pastor, eu quero que o senhor, hoje eu vou demorar um pouquinho, vocês deixam eu pregar até 9 horas? Concordam? Pode, irmãos? Pastor, ora por mim, porque Deus me deu um emprego, e vai ser uma bênção para a minha vida. Aí está na célula ganhando, frutificando, ganhando vidas, etc. Aí de repente ele arruma um emprego, a primeira coisa que ele faz é negar Jesus. Ele não vem mais à igreja porque está cansado, ele não prega mais na igreja porque está cansado, aí ele já não tem mais tempo para nada. Irmãos, veja bem, às vezes Deus não te dá a bênção porque talvez o que você acha ser bênção torna-se uma maldição. Eu já perdi a conta de centenas de pessoas que acharam que era uma bênção e hoje estão desviados da presença do Senhor. E é assim, queridos, é assim que acontece. Muitos se esfriaram com Deus, né? Então, quando ele estava ali no poço, então chegou os discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher, né? Olha só, não era permitido um homem conversar com a mulher sozinho, com um homem estranho, conversar com a mulher. Isso era uma falta de respeito. E também a mulher não tinha muito valor na sociedade da época. Jesus, então, ele chega e conversa, ele valoriza a mulher, porque ele tinha no seu grupo de seguidores mulheres, que, diga-se de passagem, as que mais sustentavam o seu ministério. Irmãos,
Você sabe que a maioria de pessoas, a igreja, a maioria das igrejas, quem mais sustenta a igreja, sabe quem que é? Mulher. São as mulheres que dizimam, são as mulheres que ofertam. Os homens, tem muitos homens, mas a maior parte, se você vê uma igreja, se você for olhar de contribuição com a obra de Deus, 60%, 70%, 80%, tem igreja que 80% é mantida por mulheres, porque os homens têm coração muito duro, são muito mesquinhos em relação a dizimar na casa do Senhor. Tem pessoa que frequenta a igreja, nunca teve coragem de dizimar, homem, mas a mulher pode olhar em casa, os dois são crentes, a mulher, a primeira falou, bem, separou a oferta? Eu não. Entendeu? Os homens são mesquinhos, a maioria deles, né? Porque o homem tem um coração muito duro, mas a mulher samaritana, as mulheres, ela tem o coração mais aberto a Deus, tem o coração mais aberto a Deus. E agora, irmãos, veja bem, Jesus começa a ensinar os discípulos. Primeiro ele ensinou, olha, se vocês querem seguir a mim, acaba com esse preconceito de chegar perto de mulher e pregar para ela. A mulher não é abaixo de vocês, ela é igual a vocês. É como se dissesse isso. Jesus se nivelou à mulher. Entende? E aí, olha só, Jesus então, ele começa a falar com os discípulos, ensinar para os discípulos, e aí os discípulos ficaram sem graça. Como é que ele fala com ela? Quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede o homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Bom, eu não quero falar de texto por texto, mas eu vou fazer um resumo aqui. O que aconteceu? Jesus fala com a mulher samaritana. A gente fala até sobre o fator mulher samaritana. Os discípulos com o bucho cheio, preocupados com o bucho cheio, não fizeram nada. A mulher bebeu da água misteriosa, a água da vida. O que ela fez? Opa, vou falar com a minha comunidade o que Jesus fez na minha vida. Ela rapidinho foi lá, pregou o evangelho e falou assim, olha, eu encontrei o Messias, vinde conhecê-lo, vem comigo. E Jesus então começou a ensinar para os discípulos. Jesus então, talvez do alto, ele estava ali, olha, essa mulher foi lá buscar. Quando os discípulos olham aquela multidão de pessoas vindo em direção a Jesus, Jesus olha para os discípulos e fala assim, a seara é grande. Os ceifeiros são o quê? Poucos. Não é minha equipe G12. Talvez vocês estejam de bucho cheio, enquanto as mulheres estão preocupadas em testemunhar. Talvez vocês estão dizendo assim, vamos comer primeiro, nós queremos somente te seguir. Mas a mulher foi lá e trouxe uma multidão. A primeira coisa que Jesus ensina aos seus discípulos é não fazer acepção de pessoas. A segunda coisa que Jesus ensina aos seus discípulos é, olha, sede testemunha, as multidões estão aí. E Jesus falou assim, olha, vocês plantam, vocês estão colhendo e vocês não, aonde vocês não plantaram. Entende isso, irmãos? A mulher samaritana vem com aquela multidão de gente, Jesus olhando para os discípulos. Viu aí? Eu acredito que os discípulos estavam todos eles com cara de paisagem. Ou tinha uns assim, falando, Senhor, que maravilha, está todo mundo vindo, glória a Deus, etc. Mas o que Jesus queria deles era, por que vocês estão só comigo e não imitam o desejo, não imitam aquela mulher que vai e anuncia o que ele fez, que eu fiz na vida dela. Irmãos, o testemunho da mulher samaritana está lá no versículo 27 até o 30. E Jesus ensina os discípulos, do versículo 31 ao 38. Lê em casa. Lê em casa. Leia.
Jesus passa por Samaria, versículo 1 a 6. Jesus prega e ensina a mulher samaritana, versículo 7 e 26, porque ela aprendeu, viu? Ela aprendeu na prática. E depois a mulher, depois que aprende, ela testemunha, versículo 27 a 30. E para encerrar, depois Jesus ensina os discípulos, 31 a 38, mostrando o que a mulher fez. Na verdade, a mulher samaritana estava dando uma lição nele. E no versículo 39 a 42, a gente vê a reação dos samaritanos. De que forma eles reagiram quando a mulher testemunhou? Eles reagiram de forma positiva. De que forma as pessoas reagem quando você diz que é um cristão? Elas reagem de forma positiva ou negativa? Será que sai? Será que quando você anuncia Jesus, você tem verdadeiramente moral para falar de Jesus? As pessoas podem crer, você pode dizer: vem, me acompanha, porque eu encontrei o Messias? É para se pensar, não é, amada igreja? Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Tenho muita coisa a vos dizer, mas não podeis suportar agora, o tempo não permite. Gil está aí? Vamos orar, amém? Eu falei com os irmãos que nós iríamos orar, né, pelas enfermidades. Você que tem um parente enfermo, você que está enfermo, vamos fazer uma oração de milagres, né, irmãos? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas, o quê? Petições. É uma oração simples. Foi uma oração simples, dessa que um dia muitos foram curados, né? Alguns foram curados de câncer, outros de estômago, outros de rins, né? Não precisa gritar. Deus está ouvindo, né? Amém? Coloque a sua mão no coraçãozinho. O seu coração significa que ele é sede do Senhor. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço que haja cura no meio do teu povo. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha manifestar os teus carismas de cura. Senhor, manifesta no meio do teu povo, cura os enfermos, cura aqueles que estão doentes da alma, do espírito, cura aqueles que estão doentes, Senhor, com o corpo físico, Senhor, debilitado. Deus, livra-nos, Senhor, de toda praga, livra-nos de todo mal. Senhor, eu profetizo a cura divina. Senhor, cura, Senhor, da planta do pé ao alto da cabeça, sistema nervoso central. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Qual música a gente vai cantar hoje? Nasceu José. Então olha só, a mulher samaritana, o Senhor tirou o vexame dela. Amém? Talvez você esteja estéril. Talvez já haja em alguma área da sua vida que você esteja estéril. Mas o Senhor vai curar a sua esterilidade espiritual. Amém? Ô Silas, pode colocar aí, ajeitar minha voz. No ritmo? Tá. Nasceu José, o Senhor retirou-me o vexame. Nasceu José, a vergonha também removeu. O Senhor me honrou com o fruto, e fecundo agora eu serei. Nasceu José.
meu nome é colheita. Nasceu José, nasceu José, o Senhor retirou 1000 vexames. Nasceu José, a vergonha também removeu. O meu Deus me honrou com o fruto, e fecundo agora eu serei. Nasceu José, meu nome é colheita. Dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção de conquista. Dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção para crescer. Dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção de alegria. Dá-me ainda outro fruto, Senhor, e prosperarei, frutificarei, multiplicarei teus sonhos em mim. Meu nome é colheita. Meu nome é colheita. Meu nome é colheita, colheita, colheita. Este é o meu nome. Dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção de conquista. Dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção para crescer. Dá-me ainda outro fruto, Senhor. Eu quero uma unção de alegria. Dá-me ainda outro fruto, Senhor, e prosperarei, frutificarei, multiplicarei teus sonhos em mim. Meu nome é colheita. Meu nome é colheita. Meu nome é colheita, colheita, colheita. Este é o meu nome, Senhor. Meu nome é colheita. Meu nome é colheita. Meu nome é colheita, colheita, colheita. Este é o meu nome. Amém? Aleluia. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: olha, meu nome é colheita. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Amém. Para o povo lá de Madrid, né? Mi nombre é cosecha. É isso, né, Mário? Cosecha. Mi nombre es cosecha. Vamos colher. Esta pandemia não deixou ninguém estéril. Amém? Esta é a palavra que o Espírito Santo tem para a amada igreja. A palavra está com o pastor Romulo.